Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o professor Eduardo Lago e tem para você uma ótima oportunidade de você fazer a sua revisão para Enem, para vestibular. Eu estou fazendo o ensino médio, é primeira série, é segunda série, não importa. O que importa aqui é que nós vamos dar todas as aulas do programa de biologia para o ensino médio. Você está fazendo vestibular para medicina? Vai servir. Você está fazendo vestibular para a área tecnológica? Vai servir. Enfim, qualquer tipo de concurso que você esteja fazendo. Eduardo, eu quero só aprender porque eu quero na escola tirar 10 em biologia. Pois aqui você vai aprender, ok? Então, hoje a gente vai começar a estudar bioquímica. O que é a bioquímica? Bioquímica é a composição química da célula. Então, de que a gente é formado na realidade. Ok? Antes da gente começar o assunto, você compartilhe o vídeo, você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Clica lá no sininho para você receber todas as notificações. Toda semana, 2 dias na semana, nós vamos ter a postagem de um vídeo novo, uma aula nova para você. Ok? Então, na aula de hoje, como vocês estão vendo, nós vamos estudar a composição química da célula. Essa composição química da célula, leia-se, a célula ela é formada de água, sais minerais e compostos orgânicos. Tá? Eduardo, o que são esses compostos orgânicos? Olha só, fiz aqui uma anotaçãozinha para vocês, para que a gente possa fazer um apanhado dessa parte inicial aqui, dessa parte introdutória da composição química da célula. Bom, vocês estão vendo aí, no caso, o seguinte. Vocês estão vendo, antes da gente compartilhar a tela do iPad, então vamos para cá. Vocês estão vendo aqui o seguinte. Isso aqui, do lado direito da tela, ou melhor, do lado esquerdo da tela, você tem o DNA. Você tem aqui alguns alimentos como carboidratos, você tem proteína, você tem vitaminas. Aqui você tem água, tá? Inclusive um insetozinho pousado numa água para mostrar que a água tem uma determinada resistência, tá bom? Então, nós fizemos aqui umas anotações para vocês, onde nessas anotações vocês vão obter o seguinte. Vocês vão obter o seguinte. Olha só. Prestem atenção aí. Ó, opa! Aqui nós temos a composição química da célula. Composição química da célula, que é o assunto que nós vamos ter hoje como introdução à bioquímica. Introdução à bioquímica da célula. Tá? Então, nós temos aí a introdução à bioquímica da célula. Vamos botar o acentozinho aqui. Célula. Ok? Vamos mudar a cor para ficar tudo no mesmo padrão. Então, nós temos aí a introdução à bioquímica. Primeira coisa, o que seria a bioquímica? Bioquímica é, assim, numa definição bem rasa, né? Bem simples. Bio é a vida, química, então química da vida. Seria isso. Mas eu quero que vocês entendam que a bioquímica é muito mais do que isso. A bioquímica estuda todas as reações químicas que nós temos nas células, nas nossas células ou de outra espécie qualquer, tá bom? Tudo bem. E a gente é formado de quê? Olha só,
Se vocês relembrarem, tá? Deixa eu só passar um pouquinho essa tela aqui. Se vocês relembrarem, nós temos, inclusive a gente vai fazer uma aula sobre isso, mas a organização dos seres vivos começa com o quê? Começa com molécula. Ok? Sendo que, para que eu tenha molécula, eu preciso antes ter o quê? Átomo. Então, o que é que eu faço? Um conjunto de átomos, eu vou ter um conjunto de átomos, eu vou ter uma molécula. E um conjunto de moléculas, eu vou ter a célula, falando, evidentemente, de moléculas que formam os seres vivos, tá bom? Então, quando a gente fala átomo forma molécula, molécula forma célula, e assim por diante, essa célula vai formar tecido, tecido vão formar os órgãos vão formar os sistemas vão formar os organismos. Nós temos aí uma situação em que os átomos que formam nossas células, né, os compostos orgânicos, no caso, são esses átomos aqui, gente, ó. São esses átomos, tá? Vejam bem, esses átomos formam todas as nossas moléculas orgânicas. E aí eu tenho uma informaçãozinha para você. Esses compostos orgânicos, todos têm carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Certo? Então, se a gente pegar carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, todos eles são compostos orgânicos e têm carbono. Ah, Eduardo, então todo composto que tem carbono é composto orgânico? Não, mas todo composto orgânico tem carbono. Tá certo? Olha só para vocês entenderem. A gente inspira, a gente joga o ar para dentro, que é O2, e joga o ar para fora com CO2. Preste atenção nisso. CO2. Esse CO2 tem o átomo de carbono, está aqui o átomo de carbono, mas é um composto inorgânico. Ok, pessoal? Então, só para vocês entenderem que todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que contenha carbono é orgânico. Beleza? Vamos para frente. Olha só. A nossa célula, ela é formada de água e sais minerais, representando os compostos inorgânicos, lembrando que em maior abundância nós temos a água, é o elemento com maior abundância, tá certo? A água é o elemento com maior abundância. No caso, depois da água, qual é o elemento de maior abundância? É um elemento orgânico, é um composto orgânico, que são as proteínas, certo? Então, as proteínas são compostos orgânicos, depois da água é proteína, certo? Lembrando, não se preocupem que a gente vai ter uma aula sobre carboidrato, uma aula sobre lipídio, uma aula sobre proteína, uma aula sobre vitaminas e uma aula sobre ácido nucleico. Mas também a gente vai ter uma aula sobre água, sobre sais minerais. Então, é uma aula para cada ponto desse, tá bom? Então, nós precisamos, né, de entender esse contexto inicial, tá? Nós precisamos entender esse contexto inicial para que
Quando tivermos estudando item por item da composição química da célula, a gente lembrar dessa aula inicial, tá? Então, a gente está numa parte bem introdutória da composição química da célula, beleza? Antes da gente concluir, eu quero que vocês observem isso daqui, tá? Esse gráficozinho aqui. Olha só que gráfico maravilhoso eu deixei aqui para vocês. Prestem atenção. A maior parte da célula é composta de água. Então, como eu falei para vocês, depois da água, o composto em maior abundância é a proteína. Prestem atenção aqui, se vocês observarem, proteína e água forma cerca de 85% da composição química da célula. Os 15% restantes são os demais ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, sais minerais e outros compostos. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que a gente tem como maior parte da nossa composição química de água e depois de proteínas. Beleza? Então, vem aqui comigo. Só para a gente relembrar o que viu hoje. O que viu nessa aula. Nós vimos que as células são compostas de água e sais minerais como compostos inorgânicos. E compostos orgânicos como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Beleza? Então, na próxima aula, né, na aula que a gente vai ter na sequência dessa, né, não sei qual é a sequência que você vai assistir, mas na sequência dessa, nós vamos estudar a parte de água, ok? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai estudar a parte de água e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você tenha curtido, se inscreva no meu canal, compartilhe, curta e acompanhe as nossas redes sociais, que é o Instagram, Eduardo_Lago 2020 e Eduardo Lago no Facebook. Valeu, galerinha, e um beijo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Um abraço a todos.